A selva respirava ao meu redor, um organismo vivo e insaciável que engolia a luz do dia em uma penumbra constante. Eu cheguei ali com a ilusão de encontrar paz, ou pelo menos um lugar onde o ruído insuportável da minha mente pudesse se tornar um sussurro distante. Mas a floresta da Amazônia não conhece silêncio, apenas vozes distorcidas que se infiltram na alma e arrancam pedaços da sanidade com dedos invisíveis. Cada passo afundava na lama e, ao longe, o murmúrio dos rios parecia um chamado grave, quase hipnótico, que diluía o tempo. Meu nome é Rafael, e eu não deveria estar aqui. Mas a culpa corroía minha mente como formigas famintas, uma infestação de memórias que sangravam na escuridão da minha consciência. A dor que me trouxe até essa prisão verde era minha própria existência, um passado repleto de falhas irreparáveis, de decisões cruéis e amores perdidos que agora ecoavam como fantasmas insistentes. Eu tentei fugir para longe de tudo isso, para um lugar onde o ar era espesso e os olhos da civilização não podiam me alcançar. Na primeira noite, fui tomado pelo pânico. O céu desapareceu sob o teto denso das árvores, e o breu parecia um manto que me engolia por inteiro. Havia algo no ar, um cheiro de terra molhada misturado com uma essência amarga que não conseguia identificar. As sombras se contorciam de formas que meu cérebro recusava aceitar. Algo sussurrava, sempre na beira da audição, vozes tão baixas que me fizeram duvidar da minha própria sanidade. Olhei para trás, para a trilha que me trouxe, mas a vegetação já a engolia como um segredo enterrado. Durante o dia, a luz filtrada criava manchas oscilantes no solo, e eu percebia os olhos que me observavam. Pequenas criaturas sumiam entre as folhas, mas sentia uma presença maior, algo que espreitava além do visível, além do natural. Era um peso na minha pele, um arrepio constante que transformava cada músculo em uma armadilha de tensão. Minha respiração ficava curta, e o silêncio parecia um grito preso na garganta da floresta. Minhas noites foram tomadas por sonhos ou talvez delírios. Eu não sabia mais distinguir. Via pessoas que conheci morrendo em chamas, seus gritos ecoando no meu peito como sinos macabros. Ouvi risadas que não pertenciam a nenhum ser humano, um coro infernal que me arrastava para uma escuridão ainda mais densa que a da selva. A cada despertar, o medo não diminuía, apenas se multiplicava. As cicatrizes invisíveis do meu passado sangravam em conjunto com o corte da realidade que eu pensava poder controlar. O espírito da floresta, como as lendas locais o chamavam, não tardou a se manifestar em minha mente. Não como uma aparição clara, mas como uma sombra que escorria pelas minhas memórias, deformando-as até que não pudesse mais dizer o que era verdade. A sensação de ser caçado, ou talvez ser a própria caça, se intensificava, misturando culpa e paranoia em uma toxina mental que me dominava. Cada ruído, cada sombra, cada instante de silêncio era uma sentença à loucura. Aos poucos, comecei a duvidar dos meus sentidos. O canto dos pássaros parecia um código cifrado, as folhas quebrando sob pés invisíveis, a luz se distorcendo em cores que não existiam. Perguntei-me se a floresta era real ou apenas uma extensão do meu tormento. Eu tentava me agarrar às lembranças de quem eu fui, mas elas escorriam pelos meus dedos, como água contaminada que me envenenava cada vez mais. No quarto dia, acordei suado, o corpo trêmulo e a mente em frangalhos. Sentia que algo havia passado pela minha barraca enquanto eu dormia. Não havia pegadas, não havia sinais, mas o vazio deixado era palpável. Minha paranoia me consumia, e a única certeza que me restava era que o espírito da floresta me observava, impassível e eterno, esperando que eu me perdesse por completo. A floresta não é apenas um lugar, ela é um pesadelo vivo, e eu sou a presa que se esqueceu de como correr. O isolamento da selva tornou-se uma prisão de vidro invisível, um cárcere onde a realidade se fragmentava a cada suspiro. O espírito da floresta não era mais um sussurro ao longe, ele se infiltrava em meus pensamentos, dilacerando a linha tênue que separava a sanidade da loucura. O tempo havia perdido o sentido. Os dias se derretiam em uma sequência sem fim, onde o sol apenas tocava a copa das árvores e as sombras dominavam o chão. Cada passo que eu dava parecia reverberar dentro de um sonho opaco, e eu me perguntava se estava acordado ou se tinha afundado em um delírio sem volta. As vozes começaram a assumir formas, rostos distorcidos que eu jurava reconhecer entre os troncos e folhas. Elas recitavam nomes antigos,
palavras em línguas que eu não deveria entender, mas que queimavam minha mente como fogo invisível. Os cantos dos indígenas, que uma vez me pareceram apenas lendas, agora ecoavam em minha cabeça com a força de uma maldição ancestral. Sentia a presença deles, os antigos guardiões ou talvez os condenados da floresta, observando, julgando, talvez esperando que eu sucumbisse. Meu reflexo no espelho de água parada já não era mais o meu. A pele parecia ressequida, os olhos fundos e vazios, um espectro estranho que me encarava com ódio silencioso. Eu tentava me agarrar ao que restava da minha identidade, mas ela escorria pelos meus dedos como areia fina e úmida. Minha voz, quando emergia da garganta, era um sussurro quebrado, como se algo tivesse roubado a força do meu ser. As noites tornaram-se um festival de sombras e sussurros, onde cada ruído era uma ameaça iminente. O vento trazia ecos de cantigas antigas, uma melodia que parecia chamar meu nome, me puxando para um abismo invisível. Em meus sonhos, caminhava entre árvores que se transformavam em figuras humanas, rostos cobertos por musgo e folhas, olhos que sangravam um líquido escuro e pegajoso. Eles falavam, mas suas palavras eram uma mistura caótica de dor e advertência, que eu não conseguia decifrar, apenas sentir em cada fibra do meu corpo. A culpa que me trouxe até ali começava a tomar formas monstruosas. A lembrança de uma traição, um erro irreparável, se materializava em imagens grotescas que me perseguiam com a persistência de um tormento eterno. Cada passo que eu dava parecia me aproximar de um precipício invisível, onde o abismo da minha própria mente me aguardava para engolir o que restava da minha sanidade. O espírito da floresta não se manifestava apenas como sombra ou voz, mas como uma presença esmagadora, uma força que parecia moldar a realidade ao seu capricho. Eu via árvores se contorcendo em formas impossíveis, galhos se estendendo como dedos para me agarrar. A umidade pesada da floresta parecia pesar sobre meu peito, tornando a respiração um esforço doloroso. A escuridão já não era ausência de luz, mas uma entidade viva que pulsava ao meu redor, sussurrando segredos que dilaceravam a alma. Eu me recordava das histórias dos ribeirinhos, contos sobre espíritos vingativos que devoravam a sanidade dos incautos, almas presas que nunca deixavam a floresta. Talvez eu já estivesse entre eles, um espectro que caminha entre as árvores, preso para sempre em um limbo de desespero e medo. A ideia de que minha mente poderia ser o verdadeiro campo de batalha me consumia. Eu não era apenas caçado, mas o caçador de um reflexo despedaçado. No ápice da minha confusão, percebi que o espírito da floresta não era apenas um monstro externo, mas uma força interna, uma sombra que refletia meus piores medos e a culpa que corroía meu ser. Cada vez mais, as fronteiras entre realidade e delírio se dissolviam, e eu comecei a questionar se a selva era um lugar físico ou a manifestação tangível do meu próprio inferno. Naquele instante, quando tudo parecia perdido, uma sensação esmagadora de vazio me envolveu, como se o próprio coração da floresta tivesse engolido minha última fagulha de esperança. E, nesse silêncio denso, ouvi um sussurro final, uma promessa velada. Aqui, você não está só. Estamos todos esperando. O silêncio da floresta havia se tornado um grito ensurdecedor dentro da minha mente. As vozes, antes sussurros, agora se transformavam em clamores que corroíam meu pensamento, pedindo, exigindo, quase implorando por uma resposta que eu não tinha. As sombras ao redor já não se limitavam a dançar entre as árvores. Elas se materializavam em figuras disformes, grotescas e familiares, que me encaravam com olhos vazios, clamando pelo que eu havia perdido, ou pelo que eu jamais deveria ter encontrado. Meu corpo parecia pesado demais para sustentar minha alma, uma armadura frágil prestes a rachar sob o peso de um segredo que me consumia. A selva não era mais um lugar, era um espelho escuro onde meu reflexo distorcido revelava não um homem, mas uma entidade desfeita, fragmentada em pedaços que sangravam lembranças de um passado enterrado. Eu lembrei, com uma clareza dolorosa, da noite em que tudo começou a ruir. Havia uma palavra, sussurrada entre as árvores, um nome que ecoava como um feitiço proibido: Iara. Não a lenda das águas doces, mas uma presença perversa, um espírito que me havia escolhido para carregar seu fardo. Aquela noite, quando meu corpo foi engolido por um torvelinho de sombras e a voz da floresta se tornou a minha, tudo o que eu conhecia morreu lentamente, e eu renasci em um limbo de pesadelos. A percepção do tempo se diluiu em um eterno crepúsculo,
onde passado, presente e futuro se entrelaçavam numa dança macabra. Eu via flashes, rostos que me eram estranhamente familiares, mãos estendidas pedindo ajuda, vozes clamando por salvação. A identidade que eu lutava para manter estava se despedaçando, deixando-me à mercê de uma consciência dividida, uma existência que oscilava entre o humano e o abismo. O espírito da floresta revelou-se como um deus antigo, uma entidade de horror cósmico que não conhecia misericórdia ou compaixão. Sua essência era um vórtice de angústia e desespero, uma força que devorava a sanidade e cuspia loucura. Em seus olhos, se é que aqueles olhos podiam ser chamados assim, eu via a vastidão do vazio, a insignificância da minha existência diante de um universo indiferente e cruel. As árvores ao meu redor começaram a pulsar com uma vida própria, suas cascas se abrindo para revelar bocas famintas, prontas para engolir não apenas minha carne, mas minha própria essência. O chão sob meus pés virou um espelho líquido, refletindo não minha imagem, mas a de um monstro que eu não reconhecia, uma criatura de pesadelo, fruto das minhas próprias fraquezas e medos. Eu gritei, um som que se perdeu na vastidão da floresta, ecoando entre galhos e raízes que pareciam se estender para me aprisionar. O medo não era mais uma emoção, era uma entidade viva que corria nas minhas veias, pulsando com cada batida do meu coração quebrado. Eu estava preso em um ciclo interminável de terror, onde cada tentativa de fuga me levava mais fundo para o abismo. Nesse momento, a revelação final me atingiu como um golpe brutal. Eu não era apenas um homem perdido na selva, eu era o próprio abismo. O espírito da floresta não era um inimigo externo, mas a manifestação física do vazio que crescia dentro de mim, o reflexo da minha culpa, do meu arrependimento e do meu medo. Eu não podia escapar porque não havia para onde fugir. O horror estava em mim, residia em cada célula do meu ser. As figuras sombrias se aproximaram, cercando-me em um abraço sufocante que dissolvia os limites entre o real e o imaginário. Seus sussurros transformaram-se em um coro que penetrava minha mente, repetindo uma única frase que parecia rasgar minha alma. Aqui, o abismo olha de volta. Minha visão se turvou, e no instante antes de sucumbir ao desespero absoluto, percebi que o verdadeiro terror não estava nas sombras da floresta, mas naquela consciência destroçada que eu chamava de eu. Um silêncio profundo me envolveu, um vácuo onde tudo cessou, e então, apenas o vazio. A floresta não soltou meu corpo nem minha mente quando eu pensei que o pior já tinha passado. O que veio depois do abismo foi uma existência marcada por cicatrizes invisíveis, feridas que sangravam em silêncio e reverberavam na escuridão da minha consciência. Voltei para a civilização, mas não havia alívio no reencontro com o mundo dos vivos, apenas uma sensação crescente de deslocamento, como se eu fosse um intruso em uma realidade que não me aceitava. As pessoas que cruzavam meu caminho tinham olhares que não reconheciam a dor que eu carregava, ou talvez a evitassem. Eu, por outro lado, sentia cada silêncio ao meu redor como uma sentença de isolamento, cada palavra uma mentira sufocante. Os dias se arrastavam em uma névoa interminável, onde o passado e o presente se fundiam em uma confusão dolorosa. A memória da floresta era uma presença constante, uma sombra que se projetava sobre cada pensamento. À noite, os sonhos eram tormentos vívidos, reencontros com as figuras disformes, vozes que gritavam dentro da minha cabeça, o frio úmido da selva que penetrava minha pele mesmo estando longe dela. Por mais que eu tentasse racionalizar, havia algo irremediavelmente quebrado dentro de mim. A sanidade, que parecia um farol distante durante minha luta, agora tremeluzia precariamente, ameaçada por cada lembrança, por cada som ou silêncio que evocava a selva. Comecei a questionar se eu jamais havia saído realmente daquele lugar, ou se tudo não passava de uma prisão mental, um purgatório de horror do qual não haveria fuga. O que me atormentava não era só o que eu havia vivido, mas o que eu havia me tornado. As vozes internas, que antes eu podia distinguir como externas, agora faziam parte de mim, falando em sussurros e gritos, guiando-me para lugares sombrios onde a culpa e o medo se transformavam em monstros reais. A identidade que eu lutava para preservar se esvaía, substituída por uma sombra que se alimentava do meu desespero. O isolamento cresceu, mesmo rodeado por pessoas. Eu sentia seus olhares, suas dúvidas e medos refletidos em mim, como se eu fosse um espelho distorcido do que eles temiam enfrentar. Às vezes, me pegava falando sozinho,
dialogando com as presenças invisíveis que me haviam seguido da floresta, buscando entender seu propósito, tentando negociar uma trégua que nunca chegava. Em uma noite especialmente escura, ouvi passos atrás de mim na rua deserta, passos que pararam ao mesmo tempo que eu. Não havia ninguém, mas o pânico me dominou. Era a presença do abismo, que nunca me abandonara, que agora caminhava comigo no mundo dos vivos, um lembrete constante de que o horror não tinha fim. Tentei buscar ajuda, mas as palavras saíam embaralhadas, e os profissionais, embora bem intencionados, não podiam compreender a profundidade daquele terror. A sociedade, com suas explicações racionais e tratamentos convencionais, parecia incapaz de tocar a escuridão que me consumia. Eu era uma anomalia, uma ferida aberta que incomodava a todos ao redor. As cicatrizes mentais se manifestavam em crises cada vez mais frequentes. Lapsos de memória, alucinações que desafiavam minha percepção, momentos em que o tempo parecia parar e o vazio me engolia. Nessas horas, eu sentia que o próprio universo conspirava contra mim, lembrando-me da minha pequenez e fragilidade diante do desconhecido. O espírito da floresta, ou o que restava dele, tornou-se uma presença onipresente, um espectro que espreitava meu cotidiano, me lembrando que minha existência estava entrelaçada com aquele abismo. Não importava para onde eu fosse, não importava o quanto tentasse apagar aquela parte de mim, ela sempre voltava, mais forte, mais insidiosa, mais sufocante. O que restou de Rafael não era mais um homem completo, mas um fragmento despedaçado, carregando cicatrizes eternas que nunca cicatrizariam por completo. O horror que vivi não era apenas uma história contada, era uma marca indelével na alma, uma sombra que acompanharia cada passo, cada suspiro, até o fim dos meus dias. No fim, entendi que o verdadeiro terror não está no monstro que vemos, mas na certeza de que dentro de nós existem abismos insondáveis que podem despertar a qualquer momento. E que, quando o abismo olha de volta, a única resposta possível é aceitar que nunca estaremos realmente sós, pois o vazio dentro de nós é o pior dos companheiros. Enquanto caminho pelas ruas iluminadas, sinto o peso desse conhecimento como uma prisão invisível. O que eu vivi na selva não termina comigo. Termina em você, no espectador que agora escuta essa história, questionando se a sua própria realidade é sólida ou se, como eu, carrega um abismo que só espera o momento certo para se revelar. Acordei no breu absoluto, a respiração presa entre o medo e a confusão. Não havia luz, não havia som além do pulsar surdo que ecoava dentro do meu crânio. Não sabia onde terminava o meu corpo e começava o vazio. Era como se o próprio abismo que habitava minha alma tivesse crescido e me engolido por completo. Os dias se misturavam em uma sequência interminável de sombras e ecos. Às vezes, sentia que estava preso dentro de mim mesmo, um lugar onde o tempo se desintegrava, onde os instantes eram ácidos que corroíam minha sanidade. Eu não tinha mais um reflexo, apenas uma superfície negra onde a minha imagem se distorcia, se fragmentava em milhares de pedaços que nunca se reuniam. O espelho se tornou um inimigo, um portal para uma versão de mim que me odiava, que me acusava em silêncio. Não havia explicação para aquele olhar vazio que me encarava, só a certeza de que eu era um estranho dentro da minha própria pele. O abismo não era apenas um espaço metafórico, era uma entidade que sussurrava segredos indecifráveis no limite da minha percepção. Vozes que não pertenciam a ninguém conhecido, palavras que não faziam sentido, e ainda assim carregavam um peso esmagador. Elas falavam de coisas antigas, esquecidas, como se eu tivesse aberto uma porta para um conhecimento proibido que corroía a alma. O medo que me dominava não vinha de ameaças externas, mas da certeza brutal da minha insignificância. Eu era uma partícula perdida em um cosmos indiferente, e o horror não era a morte, era o esquecimento, a dissolução total do ser. Sentia minhas memórias sendo roubadas, meus desejos apagados, como se eu estivesse me apagando do mundo, lentamente, até restar apenas um silêncio frio. Em meio a essa desintegração, as imagens da floresta me assombravam com maior intensidade. Não eram simples lembranças, mas visões que atravessavam o véu da razão. Árvores que se contorciam em formas impossíveis, sombras que tomavam rostos humanos para depois se desfazerem em névoa, olhos invisíveis que me observavam mesmo no escuro mais absoluto. A cada tentativa de fugir do próprio abismo, eu era puxado para mais fundo. Uma sensação de estar sendo sugado para uma fenda interminável,
onde a realidade se dissolvia em pesadelos líquidos e o tempo não existia. Era como se o próprio universo conspirasse para que eu enfrentasse não só meu trauma, mas o vazio primordial que habita todos nós. A comunicação com os outros se tornou quase impossível. As palavras saíam erráticas, como se minha mente estivesse fragmentada em múltiplas vozes que falavam simultaneamente. Amigos e familiares recuavam, assustados diante da monstruosidade que eu havia me tornado. Não que eu fosse uma ameaça real, o perigo estava dentro de mim, corroendo a essência do que um dia fui. Em uma das noites mais longas, quando a realidade parecia prestes a ruir, ouvi uma voz diferente. Não era uma ameaça, nem uma lembrança, mas um convite. Um chamado para aceitar o abismo, para abraçar a insignificância e deixar que o vazio fosse meu novo lar. A luta cessou, e pela primeira vez senti um estranho alívio, como se o terror absoluto fosse, paradoxalmente, uma forma de paz. Mas essa paz não era um descanso, e sim uma prisão invisível. Pois, ao aceitar o abismo, você não se torna livre. Torna-se uma sombra, um sussurro no silêncio do cosmos, uma cicatriz aberta no tecido da realidade. E é nesse estado que o verdadeiro horror reside, na incapacidade de fugir de si mesmo. O que resta de Rafael é um fragmento perdido no tempo e no espaço, um eco do abismo que chama silenciosamente todos aqueles que ousam olhar demais para dentro, que se atrevem a encarar a própria escuridão. O abismo olhou de volta e, no reflexo daquela sombra, viu o fim, não como uma conclusão, mas como um começo sem fim.